Um ótimo dia a todas e todos. Alguns anúncios importantes antes de iniciarmos este congresso. Informamos que para a emissão do certificado, o participante deve entrar com o seu nome completo nesta plataforma Zoom e fica sob total responsabilidade de cada participante renomear o seu nickname, ou seja, o nome de usuário. Caso não esteja com o nome completo, não poderá haver a emissão dos certificados. E a OAB São Paulo não se responsabiliza pela reemissão de certificados com nomes considerados incorretos ou incompletos. Por isso, pedimos, por gentileza, a atenção neste momento de renomear o seu nickname. Para renomear o nickname é muito simples. É necessário sair e entrar novamente nesta sala, caso o seu nome não esteja preenchido por completo. O campo de nickname, ou seja, o usuário, não aparecerá automaticamente. Acesse as configurações da sua conta e realize as alterações diretamente no seu perfil. E registramos que o prazo para a emissão dos certificados é de até 15 dias a contar da data deste evento, ou seja, o dia de amanhã, que é o último dia do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Eventos da OAB São Paulo com um número de protocolo e um link para download do arquivo pelo site da OAB. Então, desde já, agradecemos a atenção de todas e todos. Senhoras e senhores, a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de estudos de compliance e de direito tributário, tem a honra de recebê-los para a abertura do Congresso Compliance Tributário. Registramos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. A doutora Raquel Elita Alves Preto, tesoureira da OAB São Paulo, TED Talker, conferencista TED, sócia fundadora da Preto Advogados e responsável pela área de Direito Público, também conselheira de Administração e conselheira fiscal em empresas e ONGs. A doutora Rogéria Jeremec, presidente da Comissão Especial de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, mestre em Direito, chefe de Compliance Global do Grupo Latam Airlines, presidente da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP e membro dos conselhos consultivos da Alliance for Integrity e da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Também é saia fundadora do Jurídico de Salas e co-embaixadora do Compliance Women Committee. A doutora Rosimara Raimundo Vuolo, vice-presidente da Comissão de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, advogada especialista em compliance e regulação. É sócia fundadora da Soul Compliance e da LBMV Compliance. Doutora Tatiane Piscitelli, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora em Direito pela USP, professora da FGV Direito em São Paulo e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora Maria Angélica dos Santos, mestre em Direito Público pela PUC Minas, doutoranda em Direito pela UFMG, professora universitária, palestrante feminista e antirracista, membra da Comissão de Apoio Jurídico às Micro e Pequenas Empresas da OAB-MG, autora do livro O Lado Negro do Empreendedorismo, Afroempreendedorismo e Black Money. Doutor Luciano Malara, advogado e especialista em compliance, sócio-diretor da Missão Compliance Consultoria, professor em diversos cursos de pós-graduação e extensão e em governança, risco, compliance e investigações. Ele é membro nomeado da Comissão de Compliance da OAB São Paulo e de Sorocaba, presidente do Instituto Compliance Brasil, diretor do Instituto Jurídico Sem Gravata. Além disso, é especialista em compliance internacional pela SCCE e pela Webster University. Senhor Juarez Gonçalves, graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Tributária, especialização em PIS e COFINS, e líder do movimento Black Tax Matters e mentor da DEI. Doutora Ana Cláudia Lorenzetti Leme, mestre e graduada em Direito pela USP e advogada e membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo, que estará conosco posteriormente. A doutora Juliana Furtado Costa Araújo,
doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professora do mestrado profissional da FGV Direito de São Paulo e procuradora da Fazenda Nacional e chefe de defesa da PRFN da Terceira Região. Também estará conosco posteriormente. Excelentíssimo senhor doutor Paulo César Conrado, juiz federal em São Paulo e mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor do programa de mestrado profissional da FGV Direito em São Paulo. Também estará conosco na parte da tarde. Doutor Diego Diniz, doutorando em processo civil pela USP e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, advogado tributarista e aduaneirista, ex-conselheiro titular do CARF, professor em curso de graduação e pós-graduação em Direito Tributário, Processo Tributário e Processo Civil. Também estará conosco mais tarde. E, por fim, a doutora Pilar Coutinho Eloy, consultora tributária e fundadora da @seuimposto.com, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Tributação e Empreendedorismo, o NET, e do Núcleo Acadêmico de Pesquisa, o NAP, da PUC Minas, professora universitária e doutora em Direito Público pela PUC Minas. E neste momento, convidamos a todas e todos para assistirem um vídeo institucional da OAB São Paulo. Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Para as suas considerações na abertura oficial deste congresso, com a palavra a doutora Raquel Preto, tesoureira da OAB São Paulo. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Luana, pela abertura aí da nossa manhã de trabalhos. E eu só vou fazer nesse momento a abertura oficial, né, do evento como é de praxe aqui nos eventos da OAB São Paulo, parabenizando as comissões de estudos de compliance e de direito tributário pela ideia e pela execução aqui do projeto, sempre um tema super importante, e às vezes a gente não vê muitos eventos tratando da temática. Então, parabéns a todas e todos, e eu vou saudar as duas comissões na pessoa dessas duas incríveis presidentas, que são Tatiane Piscitelli, à frente da Comissão de Direito Tributário, e Rogéria Giremec, à frente da Comissão de Estudos de Compliance. Eu saúdo a Advocacia Paulista na pessoa destas duas grandes mulheres, grandes advogadas, e que são referência em suas áreas. E saúdo os palestrantes e as palestrantes do dia de hoje na pessoa de Maria Angélica dos Santos, que representa o Brasil real, o Brasil inteligente, o Brasil contemporâneo, o Brasil criativo. E na sua pessoa, Maria Angélica, eu vou cumprimentar todas as advogadas e advogados que estão aqui como panelistas e que nos acompanharão durante o dia de hoje. Então, estão abertos os trabalhos, eu passo a palavra agora acho que a Rose, né, que vai falar nesse momento, é a nossa querida vice-presidente da Comissão de Estudos de Compliance. Obrigada, Raquel. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à OAB de São Paulo, à Secretaria das Comissões, à nossa presidente Rogéria, à nossa presidente Tatiane, às nossas secretárias executivas, aos amigos palestrantes, a todos que estão participando e se envolveram e contribuíram para o acontecimento desse evento. Saúdo nosso presidente, doutor Caio, nosso vice-presidente, doutor Ricardo. Quero que todos aproveitem o nosso congresso e espero que todos estejam bem.
Sem mais delongas, passo a palavra à nossa presidente Tatiane e um excelente congresso a todos. Obrigada. Muito obrigada, Rosimara. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Minha fala aqui vai ser muito breve, só para reforçar os agradecimentos que a Rosimara já fez. É um enorme prazer ter este evento, né, em parceria com a Comissão de Estudos em Compliance. É absolutamente fundamental, como a Raquel mencionou, esse não é um tema que a gente vê em muitos eventos, e neste formato virtual a gente ainda tem a oportunidade de expandir os conhecimentos que serão aqui trazidos para além da advocacia paulista. Então, estou certa que a gente tem painelistas de todo o Brasil. Eu fico muito feliz com essa iniciativa. Eu gostaria de agradecer nominalmente duas integrantes da Comissão de Direito Tributário que trabalharam arduamente para que este congresso tivesse forma, que foi a Ana Cláudia Lorenzetti Leme, que vai estar aqui com a gente no próximo painel, e a Ana Flávia Iselli, que em parceria com a doutora Luciene, da Comissão de Compliance, conseguiram, então, estruturar este congresso, que prezou desde o início pela diversidade de gênero, diversidade racial. Esse foi um olhar que a gente teve, isso é muito importante dentro do contexto da OAB de São Paulo, claro, mas também uma premissa da Comissão de Direito Tributário e, na verdade, a composição, né, deste congresso todo, nesses 2 dias, só mostra que é, de fato, possível a gente promover eventos que efetivamente tragam equidade, que tragam o Brasil real, como disse a Raquel. E eu só preciso fazer uma pequena correção, Luana, desculpa, mas a Maria Angélica é doutora, ela defendeu recentemente o doutorado numa banca fenomenal, composta pelo Silvio Almeida, Dilson dos Santos, e numa defesa brilhante na PUC Minas. Então ela se tornou doutora. Não é uma correção para você, mas na verdade uma saudação à Maria Angélica, que merece todas as felicitações por essa conquista, que sem dúvida nenhuma é fenomenal. Então desejo a todos uma ótima manhã e 2 dias de aprendizado intenso. Eu estarei aqui como ouvinte acompanhando o congresso. E, novamente, muito obrigada à Rogéria, presidente da Comissão de Estudos em Compliance, que topou essa parceria e fez com que também esse evento se concretizasse. Um bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Tatiane, pela correção. É muito importante e parabenizamos a doutora Maria Angélica, então, por este importante feito. Bem como agradecemos as autoridades que integram a nossa mesa de honra virtual na abertura deste congresso. Nós seguiremos agora com a programação do congresso com a condução dos trabalhos do primeiro painel pela doutora Rogéria Jeremec, que é presidente da Comissão Especial de Estudos de Compliance da OAB São Paulo, e no segundo painel a condução será por conta da doutora Ana Cláudia Lorenzetti Leme, que é membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo. Eu me despeço e desejo um excelente evento a todas e todos. Um ótimo dia. Bom dia a todos e todas. Um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Estou muito contente. Eu acho que esse congresso tem tudo para ser estrondosamente exitoso, pela composição dos seus membros, por tudo que ele vai trazer para a gente de temas muito relevantes, muito importantes. A tributação faz parte da nossa vida, da vida de todo e qualquer brasileiro, então a gente precisa discutir isso. As questões de gênero têm que ser discutidas, as questões de raça têm que ser discutidas. A gente vive no Brasil e aqui a realidade é essa, então vamos falar da vida como ela é. A gente preparou para hoje uma sequência que nos pareceu adequada e ideal para discutir esse tema tão relevante. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a Luciene, cujo sobrenome não sou capaz de falar, é Genbock ou algo assim. Ela já ficou de me ensinar, mas ainda não ensinou. É polonês como o meu, mas o meu é facinho, né? Gieremek, qualquer um fala, qualquer um consegue ler, mas o dela é muita consoante junta, não tem quase vogal, e aí eu já me atrapalho. Então, eu queria, primeiramente, agradecer muito a ela, que, na verdade, da parte da comissão de compliance, ela foi a grande idealizadora e que realmente levou isso a cabo com tanta maestria, que nos enche a todos de orgulho, né?
Estamos aqui muito felizes hoje. Eu não quero cortar um segundo sequer da fala dos nossos palestrantes, porque eles são maravilhosos. Então, eu vou só falar a sequência. Nós vamos começar com a doutora Maria Angélica, em seguida o doutor Juarez, depois o Luciano Malara, doutor Luciano Malara, depois vamos com a nossa maravilhosa doutora Raquel Preto, que é minha querida amiga de muitos anos. Rose também é minha queridona, minha vice-presidente, Luciano, todos são amigos, mas assim, a Raquel sabe que eu tenho um carinho imenso por ela e ela sabe por quê. Ela sabe por quê. Bom, então vamos começar. Ao trabalho, vocês têm 20 minutos cada um, eu estou com o meu, como chama isso? Cronômetro na mão, para ficar muito atenta, para a gente conseguir deixar todo mundo falar. Então, vamos lá, Maria Angélica, por favor, com você a palavra. Olá, olá a todas e todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao AB São Paulo pelo honroso convite de participar desse evento. É uma alegria, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte e ter a oportunidade de conversar com vocês no Brasil todo. É uma alegria muito grande. Eu cumprimento na pessoa da doutora Raquel Preto, todos e todes, com os quais eu tenho a alegria de partilhar esse espaço. Este é meu primeiro evento público como doutora em Direito pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, e eu me sinto muito honrada por poder tratar de algo que me é tão caro, que é o direito tributário. Eu conheço poucas doutoras negras, e estar nesse grupo é um ponto de reflexão constrangedor e necessário, né? Ele constrange o direito a se repensar para poder avançar. Pois bem, eu quero começar a minha fala problematizando o sistema tributário nacional. Portanto, eu questiono: como o nosso sistema tributário se articula para lidar com as complexidades que emergem quando entrecruzamos tributação e gênero? Por que pensar nessa questão é importante? Ora, pensar em uma estrutura que considere compliance, tributação e gênero exige que ponderemos sobre como nossa legislação tributária, a começar pela própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, como essa legislação tributária toda se articula para materializar os corolários de um Estado democrático de direito. Entrecruzar tributação e gênero exige que se estabeleça uma centralidade para a raça, um elemento incômodo e fundamental que emerge dessa relação. Sendo assim, não há como promovermos um debate franco sobre compliance, tributação e gênero sem um olhar atento sobre a importância da raça como a graxa que movimenta toda essa engrenagem. Mas por que eu penso dessa forma? Vejamos. O sistema tributário nacional é construído sobre bases colonialistas e se molda com o intuito de resguardar privilégios e preservar o status quo. Nesse sentido, ele segue perpetuando seu caráter colonial e dominador. Quando a tributação se estabelece no Brasil, ainda colônia, o corpo negro ele ainda nem era considerado sujeito. Ele era somente coisa, mercadoria. Esse sistema tributário que temos hoje, embora transformado em muitos aspectos, ele mantém uma lógica elitista, patriarcal e racista. Além de concentrar-se numa relação que é binária
e também opositora, né, que coloca de um lado opressores e do outro lado oprimidos. Isso acontece, a meu ver, por conta do modus operandi do sistema tributário, que, na materialização da sua função arrecadatória, segue desigualando, quando deveria, na verdade, extirpar, ou pelo menos reduzir, desigualdades. Penso que no sistema tributário, que serve para reforçar dinâmicas de opressão, sejam elas de gênero, raça, classe, sexualidade, capacitismo, não está se impondo sobre nossas realidades, esse sistema tributário não está se impondo sobre nossas realidades em conformidade com a legislação tributária, muito menos com a Constituição. Ter essa compreensão da magnitude do debate que nos esforçamos para travar aqui é importante, pois nós não estamos simplesmente discutindo um viés de atuação do Estado, que seja a tributação. Nós estamos nos debruçando sobre um dilema constitucional de primeira ordem, que é a conformidade de um sistema tributário que se propõe disposto a materializar princípios como igualdade, capacidade contributiva, não confisco, dentre outros, mas que, na prática, se impõe como discriminatório e anacrônico, ao não conseguir materializar os preceitos sobre os quais ele mesmo se estabelece. Quero dizer, portanto, que o sistema tributário nacional ele necessita ser dissecado e reformulado, para que ele deixe de servir aos fins de uma colonialidade do poder e passe a contribuir para a consolidação dos corolários do Estado Democrático de Direito. Nossos manuais, que são tradicionalistas, né, e essa é uma característica do direito e também do direito tributário, né, esse apego à tradição, colocado aqui como um sentido de crítica, esses nossos manuais, ao se dedicarem à matéria tributária, insistem em rechear o debate com ponderações acerca de limitações positivas ao poder de tributar, como imparcialidade, isonomia, capacidade contributiva. Porém, se eximem de encarar os dilemas que sobrecarregam a realidade tributária da nossa população. E, com isso, acabam jogando por terra todo o intuito de isonomia real, profunda, que o sistema tributário nacional parece tentar defender. Um estudo adequado do direito tributário precisa se ater aos dois lados dessa moeda, buscando compreender também a realidade tributária atual, tão carente de aperfeiçoamentos concretos. Essa realidade tributária atual é a que se contrapõe a este seu sistema tributário fulcrado em bases tradicionais e que carrega ranços do processo colonizador, reduzindo corpos a contingentes com os quais se tem que lidar, mas dos quais se pode obter algum benefício através de uma exploração exaustiva. Pois bem, o que me parece é que precisamos considerar a existência de um sistema tributário previsto constitucionalmente e um outro, este sim palpável, né, que é o sistema tributário que se materializa no cotidiano nacional. Esse último se aproxima dos valores previstos por aquela Constituição? Acho que não. Talvez seja preciso pensar mais sobre esse assunto. Eu entendo que esse sistema tributário, que é o sistema tributário que se materializa no nosso cotidiano nacional, em nada
se aproxima dos valores previstos pelo texto da Constituição e pela legislação tributária como um todo. Mas é esse sistema tributário do cotidiano, né, esse sistema tributário real, é ele que mantém a sociedade em modos tão desiguais e tão perturbadores. Mesmo não explicitando isso de forma clara, a lógica tributária no nosso país, ela preserva um modelo regressivo desde a sua origem. Então, ele sempre busca desonerar os grupos dominantes e repercute fortemente sobre a camada trabalhadora e dominada da nossa população. Essa regressividade, ela não se materializa somente através de estratégias de oneração dos grupos dissidentes, mas ela também, sobretudo, se materializa através de uma desoneração dos grupos dominantes. Trata-se, portanto, de uma estratégia que preserva os ricos sempre ricos e os pobres sempre pobres. Os negros sempre às margens e os brancos sempre no centro, considerando aqui essas categorias margem e centro como espaços de trânsito de poderes. Pois bem, essa regressividade que se materializa através de uma incidência maior de tributação sobre o consumo, produção e renda sobre salários, coloca sob desconfiança a concretização dos ideais defendidos diuturnamente pela Constituição. Esse modelo de tributação, ele insiste em manter a vulnerabilidade dos corpos negros, que são os mais vulneráveis socialmente desde o período colonial, já que são os corpos que passaram pela transição de status de coisa para sujeito. Dessa preservação da vulnerabilidade, que é reforçada por uma tributação regressiva e que empobrece e precariza sem medidas a nossa população, outros dilemas vão acabar emergindo sobre corpos negros. Esses corpos acabam sofrendo um reforço nas inúmeras opressões com as quais eles já precisam conviver, né? Então, por exemplo, a gente já tem um genocídio da população negra, a gente já tem um superencarceramento da população negra, a precarização do trabalho desses corpos negros, e aí tudo isso acaba sendo reforçado por essa regressividade, né, que acaba construindo uma política que gera uma maior hostilização dessas vidas negras. Eu ouso dizer que essa estratégia de uma sobrecarga tributária sobre esses corpos, que se impõe sobretudo através da regressividade, é uma das facetas dessa necropolítica que a Achille Mbembe apresenta para a gente. Mas o outro lado dessa regressividade, e que precisa ser evidenciado, que precisa ser colocado sobre a luz, é a não incidência realmente significativa sobre patrimônio e capital. Essa tradição, ela evidencia uma lógica patrimonialista do direito tributário. E essa lógica, ela faz todo sentido quando a gente constata que esse ramo do direito, ele se estrutura, tem uma base de formação que é toda importada da Europa, do Ocidente, do lado de cima do mundo, vamos dizer assim, né? Daquele lado que é considerado racional, o lado adequado. Essa lógica patrimonialista, ela é mais do que tudo uma lógica colonialista. Ela perdura, ela se perpetua, e ela se camufla muito bem com uma roupagem contemporânea. Mas, na verdade, ela segue dentro de todo o modelo estruturado sobre as bases violentas da modernidade. Bom, as inúmeras reformas que nós já tivemos, reformas tributárias, né, que nós já tivemos até o momento, elas preservam
a lógica da regressividade. Elas preservaram essa lógica porque elas tinham um objetivo implícito que era a manutenção do status quo. Afinal, quem comanda os espaços de poder é quem decide como serão estabelecidas as regras dispostas para todos os demais. Embora tenha havido, desde a década de 1990, uma diminuição de alíquotas referentes ao imposto de renda pessoa física e jurídica, todas as medidas adotadas nos últimos anos confluem para a manutenção da renda dos mais ricos e para a depauperação dos mais pobres. O estabelecimento de faixas horizontalizadas de alíquotas de imposto de renda contribuem para o reforço dessas desigualdades, porque elas determinam que quanto maior a renda em salários mínimos, maior a participação da renda isenta. Essa estrutura, ela contamina intenções progressivas e que efetivamente poderiam servir para reduzir desigualdades entre ricos e pobres e, portanto, entre brancos e negros. Ao analisarmos a história da tributação através dos impostos diretos no Brasil, o que a gente pode perceber é uma utilização desses como verdadeiros catalisadores de desigualdades, e não o contrário. Tais tributos, eles têm servido para reforçar distanciamentos socioeconômicos e para imobilizar socialmente grupos minoritários. É importante que a gente destaque que, mesmo havendo uma propensão à regressividade dos impostos indiretos, a gente vê claramente um tensionamento dessa regressividade para além do aceitável. Ao se constatar que mais da metade da carga tributária nacional se materializa em tributos sobre consumo e serviços. Em outra frente, a gente tem o estabelecimento de políticas de isenção de tributação sobre lucros e dividendos repartidos entre sócios e acionistas, bem como a implementação de dedução sobre capital próprio. Tudo isso reforça o caráter regressivo da nossa tributação e tem um empenho em desonerar os grupos que mais poderiam contribuir, o que faz com que recaia esse peso da carga tributária cada vez mais sobre aqueles que já estão fortemente oprimidos por outros marcadores. Nesse sentido, aqueles que já estão historicamente oprimidos por questões de raça, de gênero, de classe, de capacidade, de sexualidade, esses corpos passam também a ser oprimidos pela tributação, por conta dessa lógica que envolve toda a tributação. Essa sobreposição de opressões, ela precisa ser alvo de uma análise profunda e persistente. E o direito tributário não pode se eximir desse compromisso. Só a partir do momento em que nós conseguirmos desvelar essas escusas relações que existem entre raça, gênero, classe e tributação, é que nós teremos elementos suficientes para transformar a realidade, né? Como disse já de início aqui, que nos é tão caro e importante. Essa transformação da realidade e a construção de um sistema tributário que seja antidiscriminatório, que seja plural, que seja transformador e que, portanto, conforme-se com os colorários que dão suporte ao Estado Democrático de Direito, precisa ser um compromisso constante, permanente, de cada um de nós. Precisa ser um compromisso de todos nós tributaristas. Para finalizar, eu considero fundamental que nós pensemos em como as desigualdades elas são catalisadas pelo sistema tributário e como que a essa estrutura que a gente já tem vão se somando outras e se reforçando, gerando dilemas cada vez mais frequentes. Bom,
eu considero fundamental que nós reformulemos todo o sistema tributário nacional, com o intuito de torná-lo predominantemente progressivo, impactando quem ganha mais, quem pode mais, quem sempre ocupou o lugar do poder e do privilégio no nosso país. Ou seja, é preciso haver um redirecionamento do olhar tributário para outros lugares, para as elites, para que aqueles que hoje são sensível e convenientemente invisibilizados pela sanha tributária sejam, enfim, colocados no seu devido lugar, dentro dessa lógica da tributação. É preciso haver um reforço na tributação que incida sobre patrimônio e renda e uma crescente desoneração na tributação que incide sobre consumo e serviços. Somente a partir desse, que eu chamo de giro tributário, é que nós vamos ter uma verdadeira modificação no direito tributário brasileiro e a evidenciação de um sistema tributário que seja antidiscriminatório e que efetivamente esteja sensível e envolvido com as questões que vão o tempo inteiro aparecer quando a gente promove esse debate sobre compliance, tributação e gênero, em que a centralidade da raça precisa emergir e precisa ser alvo de ponderações a todo momento. Com isso, encerro minha fala. Muito obrigada. Maria Angélica, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou aqui sem palavras, porque, assim, na minha ignorância profunda, né, do direito tributário, me parecia que o direito tributário era justo, quando a alíquota era igual para todos. A alíquota, ela não... A alíquota é aquela, né? Você me mostrou um outro lado tão mais forte, poderoso, que eu estou aqui com uma bola na boca do estômago, porque é muito forte isso, muito forte. Então, primeiramente, parabéns, muito obrigada por essa aula magnífica. E vamos que vamos, né? Vamos dar continuidade, mas era um lado que eu não tinha ainda parado para me dar conta, é isso, consumo e serviço, né? E isenção para dividendos, realmente coisas muito, muito impactantes. Bom, vamos então dar continuidade aos trabalhos desta manhã. Me parece que tem uma pergunta já, né, Rose, no chat. Você está no mudo, querida. A frase, né? A gente tinha que fazer um cartaz, só levantava, todo mundo passa por... Verdade. Bom, uma pergunta do José Gilberto Meira Júnior. Ele diz, bom dia a todos. Na opinião de vocês, como compatibilizar as regras de compliance com as regras atenientes à LGPD, que certamente evoluirá muito ainda no contexto tributário, e a oposta tendência de transparência proposta pela OCDE. Só para contextualizar, nós somos sabedores do sigilo fiscal, mas também temos problemas de vazamento de informações. Temos muitos dados que são públicos e outros tantos privados, que ainda não possuem o devido tratamento. Também, como ingrediente complicador, temos visto, já tive clientes, entre parênteses, casos de sequestro de dados fiscais e contábeis, as regras de entrega de dados à Fazenda e de pagamento de tributos. Ou seja, há muito o que se fazer. E a pergunta final, além de ser necessária a compatibilização de opostos, por onde começar? Nossa senhora, José Gilberto. Você começou bem, hein? Vocês querem ver final essa? Alguém se anima? Vamos deixar para o final essa pergunta? Vamos deixar para o final e a gente vai evoluindo aqui. No final, a gente vai evoluindo nessa temática. É isso, tributação LGPD, privacidade de dados, vazamento de dados, sequestro de dados,
sequestro de muita dados... coisa. O Luciano já está até rindo, né, Luciano? A Vai nos publicização ajudar, né, Luciano? vista pela OCDE. Ó, 6 pontos. Bom, tá bom. Agora, então, vamos ouvir o professor Juarez Gonçalves. Juarez, com você a palavra. Microfone. Desculpas. Bom dia. Gostaria de agradecer aí a todos e a todas. Agradecer a professora e doutora Maria Angélica pelos ensinamentos no dia de hoje. Com certeza a gente sai daqui mais forte, mais fortalecido. Vamos sair daqui outra pessoa. Também eu quero agradecer ao AB pelo evento de hoje. Agradecer na figura da doutora Ana Cláudia Lorenzetti, da professora Tatiana Psiteri, que foi quem me fez o convite. Eu aceitei de bate-ponto, com certeza, mas também não tem como deixar de agradecer a Maíra Outra, que de certa forma foi quem levou meu nome até vocês, né? Quando eu falei da vontade de estar ministrando sobre o tema. Para mim é um prazer dividir esse evento com pessoas com qual eu aprendi a admirar pelas pesquisas, pelos artigos, pelos posicionamentos, e que vem contribuindo para pessoas assim como eu, que querem aprender, e de certa forma também contribuir, né, para minimizar um pouco essa desigualdade causada pelo nosso sistema tributário. Agradecer também a todas as pessoas aí que estão disponibilizando seu tempo nessa manhã para um tema tão importante, como a gente já citou aqui, tão pouco discutido. Então, até bases para pesquisas, a gente vê que não existe tanta literatura sobre o tema. Para a gente sair um pouco daquela percepção corporativa e, de certa forma, a gente atender toda a sociedade. Eu vou começar toda a minha fala aqui, ela vai ser baseada em dados, em números, que vai corroborar, né, ou comprovar, ou evidenciar tudo que já foi falado aqui e que ainda será falado. Então, com base em números, eu tento aqui, de certa forma, elucidar tudo que já foi falado aqui. Segundo o relatório de desenvolvimento humano 2020, publicado pela UNDP, Programa das Nações Unidas, esse é um órgão hoje da ONU que tem por mandato, né, promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Hoje, no range de 162 países, o Brasil ele ocupa a posição número 95 em relação à desigualdade de gênero. Ou seja, a gente precisa melhorar muito, né? Estamos disputando, estamos brigando entre os piores países, né? Quando a gente olha, a gente vê que a gente está da metade para baixo. No Brasil, como todos sabem, 56% da população é negra. Quando a gente segrega esses dados entre homens e mulheres, falando de um total da população, 27% das mulheres também são negras. Então, se hoje nós temos 56% da população que se declaram pardas ou negras, e de um total da população, 27% são mulheres negras, então praticamente 50% do contingente da população negra são compostas por mulheres. Um outro dado muito importante no Brasil, trazido pelo IBGE de 2018, é que no Brasil hoje existem 71 milhões de residências existentes. Dessas 71 milhões de residências, 45% dos lares são chefiados por mulheres. Então, a gente está falando de aproximadamente 31 milhões de lares. Ou seja, 31 milhões de lares hoje no Brasil são chefiados por mulheres. Uma outra constatação, e muito triste, é que desses 31 milhões, quase 57% desses lares são de famílias consideradas pobres. Então, a gente vê um número muito grande de mulheres chefiando família e abaixo da linha da pobreza. E segundo o mesmo dado do IBGE, quando a gente compara 2017 para 2018, esse número de famílias chefiadas por mulheres, ele aumentou em mais de 1,5 milhão. Só um parênteses aqui, quando a gente pega historicamente, lá em 1995, esse mesmo número de famílias chefiadas por mulheres, ela era apenas 25% da nossa população. E hoje praticamente dobrou, né? Como eu disse aqui, são 45%. Agora, fazendo um recorte racial, daqueles 56, quase 57% dos lares são de famílias consideradas pobres e chefiadas por mulheres, 64,4% desses lares são chefiadas por mulheres negras.
Então, analisando esses dados preliminares, a gente evidencia que as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade e as mulheres negras com uma exposição vulnerável ainda maior. Quando a gente traz um outro dado, né, uma comparação salarial, a gente também vê essa discrepância, a gente também vê essa desigualdade de gênero. Hoje, as mulheres recebem, então, dados do IBGE de 2018, né, as mulheres recebiam 22% menos que os homens. Se a gente comparar homem branco com mulher negra, esse gap ele é de 44%. Então, quando a gente compara o salário do homem versus o salário da mulher, a gente vê que tem uma diferença, né? A mulher hoje ganha 22% menos. Quando a gente compara o homem branco com a mulher negra, nós estamos vendo que a mulher negra ela ganha muito menos comparado com o homem branco. Então, são 44% menor o salário da mulher negra hoje. Então, mesmo se a gente comparar mulheres brancas com mulheres negras, a gente também enxerga a diferença salarial. Hoje, mulheres brancas ganham mais em média do que as mulheres negras. No Brasil, hoje, sempre que a gente fala em desigualdade social, como os próprios dados aqui nos contam, nós estamos falando que as mulheres são as mais afetadas. E, especificamente, mulheres negras são as que mais sofrem com essa desigualdade. E o nosso sistema tributário, hoje, como nós podemos ver na fala da doutora Maria Angélica, a gente vê que o nosso sistema tributário hoje, ele intensifica para que essas desigualdades elas só aumentam por conta da sua regressividade. Então, quanto mais a gente tem o sistema tributário regressivo, mais nós teremos um cenário de desigualdade social no Brasil. Segundo os dados do mesmo IBGE 2018, 10% da população brasileira é que concentra 43% de toda a riqueza do país. Dessa pequena população, né, 10% da população que concentra quase metade da riqueza do país, quando a gente olha o top, quando a gente olha o lado de cima dessa população, 1% dessa população mais rica recebe, em média, R$27 mil. E aí, quando a gente olha para a parte de baixo, para a linha de pobreza, 50% da população considerada mais pobre, a gente vê uma renda de apenas R$750 mensais. Então, a gente vê a discrepância de R$27 mil para quem está ali entre a população mais rica, né? Aquele pequeno rol de população mais rica, mas que concentra quase metade da nossa riqueza, contra de 27 mil por mês, contra R$754. Isso aí corresponde a praticamente 36 vezes mais. Então, hoje o rico recebe, em média, 36 vezes mais do que o pobre. Se a gente pegasse toda a riqueza hoje do país e distribuísse para toda a população que hoje, de certa forma, recebe alguma renda, a gente está falando que cada pessoa receberia R$2.100. Então, a gente começa a enxergar aqui que não é um problema de riqueza, mas sim uma problemática de distribuição de renda, e que o nosso sistema tributário acaba corroborando para essa distribuição de renda de forma errada. Quando a gente faz um recorte desses mesmos dados, né, segregando homens e mulheres novamente, a gente também evidencia a desigualdade. Fazendo um recorte agora de mulheres na faixa etária de 25 a 49 anos, que é uma faixa etária da maioria das mulheres que chefiam hoje as famílias brasileiras, elas recebiam, em média, R$2.050, enquanto os homens recebiam, em média, R$2.500. Então, aquele mesmo dado, onde eu citei que a mulher recebe 22% menos que os homens, mas agora de uma outra forma. Então, a gente está falando que a mulher recebe 78% do salário dos homens. Esse mesmo número, em 2019, na verdade, ele acabou piorando. As mulheres recebiam, em média, R$1.900 contra os mesmos R$2.500 dos homens. Quando a gente olha o cenário da pandemia, a gente sabe que a pandemia ela serviu para aumentar ainda mais a nossa desigualdade, né? Então, mais pessoas entraram no rol ou mais famílias entraram no rol da linha da pobreza, e os ricos eles se mantêm e ainda obtiveram mais lucro. Hoje a gente sabe que boa parte da receita
do nosso estado, ela é oriunda da receita tributária. E a maior parte da carga tributária é concentrada nos impostos diretos, indiretos, como colocou bem a nossa doutora Maria Angélica. Ou seja, ela é sobre o consumo. Prova disso são os dados da própria Receita Federal, que nos mostram que 60% da receita tributária do Brasil hoje ela é alcançada pelos tributos indiretos. Se a gente olha um pouquinho a segregação, né, ou como é constituída hoje a receita tributária versus nosso PIB, 44% ela vem sobre o consumo. 21% ela é oriunda da tributação sobre a renda. E apenas 7,4% ela é oriunda da tributação sobre a propriedade e ganho de capital. A doutora Maria Angélica também citou, né, que hoje o Brasil ele é um dos países que menos tributa sobre a propriedade e o ganho de capital. Quando a gente compara hoje com os países membros da OCDE, esses países eles tributam em média 13%, e o Brasil tributa apenas 7,4%. Como consequência, os 10% hoje mais ricos do país são impactados numa carga tributária de apenas 21%, enquanto a população mais pobre sofre com uma carga tributária de 32%. Ou seja, quanto mais rico, menores são os impactos tributários. Quanto mais pobres, maiores são os impactos tributários. De certa forma, toda a população brasileira, ela acaba sendo impactada pela carga, ela acaba sendo impactada pela regressividade, né? Porque na hora de porque todo mundo compra numa padaria, todo mundo compra numa loja de roupa, todo mundo vai ao supermercado, pobres e ricos, eles acabam pagando o mesmo imposto sobre o consumo. Mas um outro fato é que sobre a renda, esses impactos são diferentes. Então, é onde estão concentradas a maior parte dos rendimentos das pessoas ricas. Não sobre o consumo, mas sim sobre os seus rendimentos. Uma outra, de fato, é uma outra lógica, né? As famílias mais pobres são mais impactadas porque recebem menores salários e acabam pagando mais tributos aqueles que recebem, acabam pagando menos tributos aqueles que recebem maiores salários. Qual é fazendo um outro parênteses aqui, qual é a parcela da população que a gente viu aqui que é mais afetada por essa regressividade do nosso sistema tributário? Qual é a parcela da população que acaba recebendo menos? São as mulheres. Ainda assim, as mulheres negras, como vimos, são elas que acabam ganhando menos. Quando eu falei daquele dado que as mulheres negras recebem 44% menos do que os homens brancos. Então, se a maior parte da receita tributária hoje do país, ela é oriunda da tributação sobre o consumo, as mulheres negras são as mais impactadas e são as que mais contribuem para a riqueza tributária do país. E a gente não vê contrapartida disso. Gênero e raça, assuntos que estão assim nas raízes da desigualdade brasileira. A gente não consegue desconectar. Quando a gente olha gênero, quando a gente olha raça e quando a gente olha desigualdade, estão nas raízes brasileiras. A doutora Maria Angélica ela contextualizou bem isso, que isso vem desde a época da colonização. Como as mulheres negras elas estão na base da pirâmide social, o sistema tributário ele é muito regressivo. E, obviamente, elas que acabam pagando mais tributos, enquanto os homens brancos, em geral, estão no topo da pirâmide e são os mais ricos. Então, dessa forma, a gente vê que eles são afetados muito pouco pela carga tributária. Fazendo aqui um compilado, né, só para a gente contextualizar, eu sei que são muitos dados, são muitas informações, são muitos números, talvez para a gente assimilar tudo de uma vez pode ser um pouco mais difícil. Fazendo um resumo de tudo que a gente viu aqui e como a regressividade do sistema tributário ele impacta as mulheres, quando eu citei aqui que 10% da população brasileira concentra quase metade da riqueza de todo o país, 50% da população que é considerada mais pobre, que obtém uma renda apenas de R$ 750 mês. A população mais rica ela é impactada apenas em 21%, enquanto a população mais pobre ela é impactada em uma carga tributária de 32%. Então, eu estou falando que mais da metade da riqueza do Brasil ela é tributada numa
ela sofre uma carga tributária menor, que é o que está na mão hoje dos 10% da população mais ricas. Enquanto a maior parte da tributação, ou a maior parte das famílias consideradas pobres, da família considerada pobre, sofre uma tributação maior, de 32%. Então, recapitulando aqui, eu falei que dados do IBGE, hoje nós temos 71 milhões de residências no país. Isso dá aproximadamente quase metade dos lares. Isso dá aproximadamente 45% hoje dos lares. 45% dos lares hoje, de 71 milhões, 45% dos lares hoje são chefiados pelas mulheres, dá aproximadamente 31 milhões. Então, se desses 31 milhões, 59%, quase 57% estão abaixo da linha da pobreza, desses 59 milhões, 64,4% desses lares que estão abaixo da linha da pobreza são chefiados por mulheres. Ou seja, a mulher negra é a que menos ganha e é a que é mais onerada pelo nosso sistema tributário regressivo. Quando a gente olha que a maior parcela da receita tributária hoje do país, ela é sobre o consumo, e quando a gente olha que quem está na base da pirâmide, com essas contribuições pelo consumo, é a mulher negra, a gente pode afirmar que a mulher negra é o alvo mais afetado, é o que mais é a parcela da população que é mais impactada pela nossa regressividade do nosso sistema tributário. Eu quero finalizar aqui a minha participação nesse evento, e aí eu peço até permissão para a professora Tatiana Piscitelli. Dentre as pesquisas, eu ouvi ela falando isso mais de umas vezes, peço até desculpa se eu não consegui parafrasear da mesma forma, mas ela tem uma frase que me marcou muito nessa pesquisa, e com certeza eu vou levar para a vida, e reflete em poucas palavras o que é o nosso sistema tributário regressivo. Que a política tributária hoje tem sido um fracasso na redução das desigualdades sociais. Então, a política tributária brasileira tem sido um fracasso na redução da desigualdade social. Muito obrigado. Encerro aqui a minha fala. Parabéns, Juarez. Uma manhã de muito aprendizado, de uma visão muito impactante, né? Verdadeira, tocante até, a gente pode dizer, porque está esfregando na nossa cara uma realidade que muitas vezes a gente não para pensar, né? Mas os números estão aí para nos fazer enxergar de uma maneira claríssima, né? E agora, nossa, não estou nem conseguindo falar direito, Luciano, agora é você, meu amigo Lu. Vai que a bola é tua. Excelente, Rogéria. Muito obrigado por passar a bola. Primeiro, eu quero agradecer imensamente pelo convite feito. É uma honra participar desse congresso de excelente qualidade técnica, com excelentes colegas nomeados para os painéis. Então, parabenizo a OAB, inicialmente, pela realização e, claro, as comissões que se empenharam tanto para a realização desse evento. E aproveito para cumprimentar todas e a todos, na pessoa das minhas queridas amigas Rogéria e Rose, amigas já de tantos carnavais, né, de tantos eventos, tantas associações, institutos, comissões que fazemos parte e que, mais uma vez, me proporcionaram essa grande honra de estar aqui com vocês nessa manhã, nesse painel de abertura do nosso congresso. Quero também pedir aqui uma licença para pessoalmente registrar minhas homenagens, a minha admiração à doutora Maria Angélica por esse imenso atingimento alcançado. Um doutorado não é algo simples e a doutora Maria Angélica já trouxe aí um pouco do contexto da sua caminhada, da sua história. Isso, sem dúvida nenhuma, nos traz aí um motivo de grande alegria, admiração, e queria registrar mais nesse momento essa imensa satisfação de estar aqui nesse painel contigo. E com os demais, claro, também. Fico aí muito impactado pela responsabilidade de falar depois do Juarez, que também foi brilhante, como a Maria Angélica nas suas colocações, trouxe informações e dados muito ricos, né?
e que nos deixa agora numa posição um pouco mais confortável, inclusive, porque Maria Angélica já fez um elastecimento do tema com uma visão não só atual, mas histórica também, de como essa evolução da desigualdade atrelada às questões de gênero evoluíram ao longo da nossa existência. E eu falo nossa existência como país, né? Acho que o nosso país, desde a sua origem, precisava ter aí uma série de remendos, mas como não se mexe no passado, que consigamos mexer no presente e no futuro. E com base nos dados que o Juarez também traz, isso nos mostra aí uma necessidade de acelerar esse processo de mudança. E esse processo de mudança, eu saindo e aproveitando do que já foi trazido pelos colegas, eu vou trazer um pouco uma outra vertente, né? Como o nosso outro lado do painel que fala também do compliance, eu queria dar uma ênfase maior aí nesse início dessa minha fala, que prometo será breve, no papel do compliance. Claro que já abarcando as questões de gênero e tributação junto dele, mas como especialista em compliance, atuando nesse setor há mais de 15 anos, tendo trabalhado metade da minha carreira em empresas e metade da minha carreira como prestador de serviço, então como empreendedor, e hoje particularmente atuo como empreendedor, sou sócio de uma consultoria, de um escritório de advocacia. Então, eu queria trazer um pouco dessas outras vertentes também para a gente olhar como isso se aplica, né? Começando a falar do compliance, só para balizarmos aí um pouco os entendimentos, compliance pode ser entendido como uma ferramenta, um sistema de gestão dentro da governança corporativa. Então, quando a gente fala de compliance, nós estamos focando majoritariamente na proteção dos interesses dos acionistas, porque no fim do dia, quando falamos de compliance, estamos falando no mais das vezes do compliance empresarial, embora tenhamos também compliance no poder público com uma grande e crescente relevância, inclusive com a publicação de normas recente, aí, trazendo a questão de integridade, programa de compliance para a Presidência da República, dentre outros, né? Mas olhando com um enfoque muito mais forte para o aspecto privado nas empresas. Então, essa proteção ao acionista, ela é natural, porque no fim do dia, aquele que empenha o seu patrimônio pessoal, aquele que compra o risco, aquele que se coloca em posição de desvantagem perante a sua situação anterior, é o empresário, é o acionista. Por isso, ele precisa ter essa posição de proteção. E você fala, Luciano, mas quanto à proteção ao empresário, acionista, é que a gente tem que olhar com as coisas com um pouco de equilíbrio às vezes, né? Embora vou falar das responsabilidades também, mas às vezes é muito fácil a gente simplesmente ignorar que são pessoas que poderiam pegar esse dinheiro e colocar em fundos, poderiam colocar em ações, poderiam fazer alguns tipos de investimentos imobiliários mais seguros, e muitas vezes vão lá e às vezes até abrem mão do seu patrimônio familiar, né, vendendo imóveis, residências, etc., carro, para investir num empreendimento, numa empresa, para gerar empregos, para gerar trabalho, para gerar o crescimento social. No fim do dia, quando a gente olha para o nosso país é formado majoritariamente de empresas de micro e pequeno porte. Aí, na sequência, empresas de médio porte, e as de grande porte são um número muito pequeno frente às demais. Então, quem está no front, quem está tomando o risco de quebrar, de ser fiscalizado, de ser autuado, de ter processo, ter reclamação, tanto de trabalhadores quanto de consumidores, são principalmente esse grande volume de pequenos empresários, aí, de médios empresários, que também, claro, tem um papel importante. Então, quando a gente fala do compliance, a gente está protegendo não só as grandes organizações, mas está protegendo também essas pessoas, que são pessoas como todos nós, pessoas que se esforçam, que têm aí suas dificuldades para conseguir fazer o seu trabalho no dia a dia. E aí, dentro dessa estrutura, olhando para uma estrutura um pouco mais ampla, né, pensando mais aí quando a gente fala de stakeholders ou de partes relacionadas, além dos acionistas, a gente tem uma série de outros envolvidos, principalmente para empresas de grande porte, os conselheiros, né, os executivos e, claro, também os compliance officers, né, como a nossa querida Rogéria, que está aqui hoje, dentre vários outros.
Hoje temos aí um número muito grande de profissionais atuando na área de compliance, algo que, quando começamos lá atrás, né, Rogéria? A Rogéria também já tem uma história, embora seja jovem, uma mocinha ainda, tem uma história bastante de respeito e que merece ser respeitada, porque é uma das precursoras aí do mundo de compliance, que vem aí junto com alguns outros colegas ao longo de muitos anos, quebrando pedras, quebrando parâmetros, quebrando barreiras, para a gente conseguir que essa área chegue aonde chegou, né? A gente, quando começou a atuar como compliance, como compliance officer, né? Eu também fui compliance officer. A gente tinha mais um mar nebuloso pela frente, sem saber o que vinha ali atrás daquele nevoeiro, e encaramos e compramos o desafio. Hoje a profissão é uma profissão, embora não regulamentada, é uma profissão altamente reconhecida, é uma profissão que a cada dia abre mais e mais posições de trabalho e que certamente tem um papel social também. Então, é um pouco desse papel social que eu quero falar do compliance como agente influenciador e de transformação nesses aspectos de inclusão, de gênero e tributação, né? Quando a gente fala da atuação do compliance, a gente vê um espaço para uma atuação mais robusta na redução das práticas que seguem privilegiando grupos e mantendo outros grupos à margem das possibilidades de crescimento social e humano. Como já foi mencionado pelos meus colegas anteriormente, esse problema não é de hoje, esse problema é histórico, esse problema é enraizado na nossa cultura e que ele precisa ter um rompimento. E um dos entes de rompimento dessas práticas, vamos dizer assim, indevidas ou inapropriadas, especialmente dentro do mundo corporativo, é o compliance. E aí, quando eu falo compliance, claro, compliance como é um ser etéreo, não. Compliance nada mais é do que o conjunto das pessoas que atuam, seja não só o compliance officer, mas sejam todos aqueles que estão ao redor. A gente tem aí comissões, comitês, embaixadores, e por aí vai. E, claro, vamos falar também dos executivos, que são o dia a dia do relacionamento empresarial entre o compliance e as demandas internas da organização. Os executivos têm um papel como stakeholders também fundamental nessa tomada de decisão, nessa atuação efetiva pela mudança desse status atual aí do status, não vou falar nem status quo, né? Status ainda atual dessa desigualdade que a gente tem que seguir trabalhando para diminuir. E aí eu falo um pouco também, aproveito para destacar o papel dos gestores, né, junto com os especialistas de compliance, que devem ser cada vez mais pulverizados ao longo da estrutura empresarial, da estrutura não só da empresa, mas até da própria sociedade. Todo aquele conjunto de pessoas que circunda uma instituição privada, uma empresa, ela tem uma responsabilidade fundamental nessas mudanças que a gente quer ver, né? Seja porque o empresário ele tem a sua influência direta, e a gente vai falar um pouquinho delas na sequência, mas também tem uma influência indireta muito grande, não só em relação aos seus colaboradores diretos, mas especialmente em relação a terceiros. E aí eu aproveito para fazer um gancho quando a gente fala em terceiros sobre ESG, né? Uma sigla aí que tem ganhado cada vez mais destaque dentro do mundo corporativo, do mundo econômico. O ESG vem, na verdade, com um viés mais econômico de mercado do que como governança em si, mas ESG exige um papel social. E esse papel social, quando a gente trata de terceiros que muitas vezes são, vou usar um termo mais leve, mas são menosprezados, são desprezados ou são tratados como categoria secundária, né? Como massa de manipulação. Desculpe ser um pouco exagerado aqui, mas são mais de 25 anos. A minha área de origem no direito é a área trabalhista, então eu vi isso na pele, eu fiz mais de 2.000 audiências e a gente vê o quanto a mão de obra terceirizada ela é maltratada no nosso país. Parece que eu fujo um pouco do nosso escopo, mas, na verdade, quando a gente olha essa mão de obra menos protegida, a gente acaba encontrando as mesmas camadas populacionais mencionadas pela Maria Angélica e pelo Juarez.
que são as classes que historicamente vêm sofrendo a opressão. Então, não só a gente vê que dentro da estrutura social e empresarial e a própria, e eu não estou aqui sendo contra a terceirização, tá? Mas até o próprio processo de terceirização, ele marginaliza as pessoas que já estão à margem da sociedade para que eles entrem quando se precisa de alguém absolutamente substituível, de baixa relevância, que é um número, que eu não quero saber o nome. Eu quero saber que aquele trabalho seja feito, aquela atividade seja feita, e que se não me deixar 100% a contento, amanhã eu substituo, né? E a gente vê aí, quando fala em ESG, aproveitando esse ensejo para fazer uma provocação também, a responsabilidade das empresas na gestão dos terceiros. A gente teve casos aí que vieram ao nosso conhecimento de colegas, quando tiveram o pico da pandemia, de grandes conglomerados que vieram para eles e negociaram remuneração de prestadores de serviço, oferecendo para que eles recebessem 70%, 60% dos seus haveres, ou eles entrariam numa fila a perder de vista. Espera aí, será que isso é uma coisa honesta, lícita? É uma responsabilidade social, corporativa, empresarial? Parece que isso é um uso indevido do força do poder econômico, né? Que acaba, mais uma vez, penalizando quem? Penalizando os menos afortunados dentro da estrutura hierárquica, que são os prestadores de serviço, e, claro, que esses prestadores de serviço acabam tendo que repassar, porque eles não têm receita, vão ter que repassar esse prejuízo para os seus colaboradores. Então, muitas das vezes, a gente viu organizações falando assim, eu não tenho dinheiro para te pagar, vou ter que te pagar só daqui a 90 dias, mas se você me der 10% de desconto, eu pago à vista. Por que não ofereceu 90% à vista e os 10% que não tinha para pagar posteriormente, né? Porque a gente vê que é realmente uma manipulação e uma falta de integridade, de responsabilidade social e corporativa. Não quero aqui dar nomes, não quero me estender nesse assunto, mas só um exemplo da gente ver o quanto que o empresário, muitas vezes, e aí eu cobro principalmente dos empresários de grande porte, né, das grandes empresas, que têm um papel fundamental dentro da estrutura social do nosso país, mas que precisam também se provocar continuamente e entender se essas práticas, se essas políticas fazem sentido. E aí eu vou estender a corda aqui, né, até na questão de remuneração. Hoje a gente vê que os prestadores de serviço acabam recebendo imposição, a doutora Raquel também deve passar por isso, própria Rose, para pagamentos dos serviços prestados 30, 60, 90 dias, 120 dias. Poxa, será que é justo? A gente remunera os nossos, os empregados, presta o serviço, e aí esse empresário segue trabalhando com o dinheiro que já não é dele, que é nosso, por 30, 60, 90, 120 dias. Claro, é uma opção, eu posso dizer não, qualquer um pode dizer não para esses empresários, mas a gente sabe que a estrutura ainda ela é frágil e deixa as categorias menos privilegiadas economicamente à mercê das decisões corporativas das organizações de grande porte. Mas voltando a falar um pouco mais aí também do compliance, aproveitando e pedindo aí desculpas por me estender nessa digressão, quando a gente fala do papel do compliance dentro desse parâmetro novo que se busca implementar e complementar, a gente consegue ver um desejo de que a empresa também tenha uma atuação, como a gente busca uma atuação tributária, né, do poder público mais inclusiva, e mais do que inclusiva, né, de que permita a redução dessas desigualdades. A gente também tem uma oportunidade dentro da própria estrutura empresarial de fomentar esse tipo de mudança. É claro que o nosso foco aqui é o tributário, mas fica muito fácil provocar, né, e pedir simplesmente para que o poder público atue, que nós atuemos frente às organizações públicas, a todos os entes aí que podem revisar esse sistema deficitário, defasado e desigual que existe, mas a gente tem que olhar dentro de casa também um pouco do que está ao nosso alcance. Então, quando a gente fala de nosso alcance, alguns poucos itens que eu trouxe aqui para a gente pensar, por exemplo, a questão do estabelecimento de trabalhos que desenvolvam esses grupos historicamente não privilegiados. Que tipo de trabalhos poderiam ser esses?
iniciativas de inclusão, iniciativas de maior educação, iniciativas de capacitação, maior acesso à informação, maior acesso aos benefícios, às vezes, fornecidos pelo próprio poder público, que nós, dentro das empresas, nós, como profissionais de compliance, podemos ajudar as organizações e as pessoas a terem acesso a esses trabalhos de desenvolvimento desses grupos. Uma outra iniciativa que eu vejo como viável está voltada à criação das políticas internas para a redução da desigualdade. Mas isso é uma política de RH? Isso é uma política de compliance? Isso é uma política de que área? Isso é uma política de todos, né? E o compliance, como um fomentador da conformidade, da integridade, ele tem que olhar para a integridade num aspecto mais amplo. Não é só fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa de cumprir as normas internas e externas, não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais fácil. Agora, fazer a coisa certa conceitualmente, socialmente, moralmente, é um pouco mais amplo. E aí, quando a gente fala em criar políticas que tragam esses temas de redução das desigualdades para o dia a dia das empresas, passa muito, sim, pela mão do compliance. Passa muito por essa abertura da mente que está acontecendo, e eu vejo que está acontecendo, então eu fico feliz com isso, embora os discursos pareçam um pouco catastrófico em algum momento aqui a minha fala, mas ela, na verdade, passa por uma mudança que está acontecendo, né? Então, esse papel já é fundamental se a gente conseguir olhar para essas políticas, seja a política de doações, a política de brinde, políticas de reembolso e outras políticas que tenham tratamentos desiguais para aqueles que são desiguais, iguais para aqueles que são iguais, né? Isso já é uma máxima já de longa data. Outra importante papel que o compliance tem como influenciador, e realmente é um influenciador, que no mais das vezes senta à mesa junto com a administração da empresa, é na idealização de benefícios que permitam o crescimento dos menos favorecidos. É muito comum nós vermos dentro das organizações, né? Por exemplo, vou trazer aqui exemplos só para elucidar um pouco, mas o próprio vale-refeição, né? O vale-alimentação. O vale-refeição, em geral, ele é igual para todos os colaboradores, mas há empresas que fornecem vale-alimentação em valores menores para quem são os trabalhadores operacionais e em valores bastante robustos para quem são os executivos. Poxa, será que não tem alguma coisa errada já na essência? Porque se é para ajudar a alimentação do trabalhador, quem mais precisa de ajuda? Aquele que ganha o salário mínimo? Aquele que não tem uma formação, aquele que está brigando dia a dia, não que o executivo também não brigue dia a dia pela sua posição, e a gente sabe que não é fácil, temos aí vários amigos executivos e que fazem um papel fantástico dentro das suas competências, mas, sem dúvida nenhuma, que os benefícios de melhor proteção deveriam ser dados para aqueles que mais precisam de suporte, né? O plano de saúde com colaboração, né, coparticipação, para colaboração numa consulta custa R$100, R$50, só que o valor é linear, tanto para o executivo quanto para o colaborador operacional. Puxa, será que não precisava ter algum desnível aí para aquele executivo poder colaborar quando ele precisa, proporcionalmente ao seu salário, e aquele colaborador de menor capacidade econômica contribuir de acordo com a sua possibilidade, a sua renda? Então, eu falo aí da criação e da revisão da questão dos benefícios que possam permitir também um crescimento e um foco frente às classes menos favorecidas aí ao longo da nossa história, né? Também um planejamento profissional de crescimento de médio e longo prazo para esses grupos menos favorecidos, grupos oprimidos e grupos que a gente vem aqui falando que vem sofrendo ao longo da nossa história, que como diz muito claramente e sabiamente a Maria Angélica, sequer pessoas eram consideradas, né? Hoje nós temos que ver como que a gente cria um planejamento profissional dentro da empresa para que essas pessoas tenham uma ascendência apoiada, monitorada, suportada, porque não adianta falar assim, não, a gente tem oportunidades iguais para todos. Não tem oportunidades iguais para todos. Elas só vão ser iguais para todos se eu conseguir dar maior suporte para aqueles que passaram ao longo da sua história, da sua vida, sem esse suporte. Volto a dizer, não é transferir aqui a responsabilidade
que é muitas vezes do poder público, para o privado. O privado tem as suas muitas dificuldades, mas é considerar dentro da sua possibilidade como privado, o que eu posso fazer para garantir um crescimento, um planejamento de crescimento profissional diferenciado para esses grupos, né, para essas questões aí sejam... Hoje a gente tem uma série de questões de diversidade para que esses todos sejam considerados. Sem dúvida também a adesão a programas sociais que foquem na mitigação dessas desigualdades históricas. Existem vários programas, tanto ligados ao poder público, quanto programas ligados a organizações não governamentais, e que a adesão é voluntária. Vou dizer um aqui, por exemplo, que as empresas podem aderir, que é a licença maternidade estendida, que é um benefício que, muitas vezes, as pessoas que trabalham na empresa que têm uma posição hierárquica mais privilegiada, elas fazem uso desse benefício. E aqueles que têm muito medo de perder o emprego acabam ficando mais pressionados, né? E ficam ali com receio de muitas vezes, fazer o uso desse benefício. Então, que se estabeleça como benefício, que as empresas busquem isso, tem previsão legal, mas a adesão é opcional, diferente da licença maternidade, que é obrigatória para todos, a adesão aí na licença suplementar de mais 2 meses é opcional. Então, estamos aí a um programa social posto e que muitas empresas não aderem, né? Fora aí, claro, volto a dizer, as iniciativas inúmeras feitas por ONGs, por organizações não governamentais nacionais e internacionais. E, claro, também a adoção de posição corporativa contrária à manutenção dessa política tributária nacional. Porque não adianta a gente também não se conformar com isso e não se manifestar. A maior parte das organizações tem voz, tem poder, tem associações que as representam. Então, manifestando claramente perante essas associações, porque eu não tenho como indivíduo, como empresa de pequeno porte, força para ir lá e fazer uma pressão. Quando a gente fala de pressão, não é só lá no poder federal, né? A gente pode pensar em municípios. O município também tem tributações que poderiam passar a ser diferenciadas para as empresas, por exemplo, que tivessem um programa de inclusão, um programa de desenvolvimento diferenciado aí para essas camadas populacionais mais carentes, mais abandonadas ao longo da nossa história. Então, tem sim espaço para se discutir isso na pequena esfera, dentro da sua localidade, dentro da sua associação, dentro da sua categoria, do seu sindicato profissional, das suas grandes associações aí nacionais e internacionais, para que se tenha uma voz efetiva perante também o poder público, buscando essa reforma dessa política tributária. E aí, falando um pouco mais do compliance, né, como parte desse conjunto maior na esfera corporativa, destacar esse papel nas políticas internas e também externas, porque muitas vezes o compliance consegue uma ingerência ou uma interferência em posicionamentos de categorias. A gente tem categorias aí onde as associações são muito fortes, por exemplo, a farmácia, né? Os farmacêuticos, eles têm um sindicato que rege efetivamente a atuação da categoria. Então, tem-se espaço também para o compliance conseguir ajudar a formar ou formatar normas externas. E um ponto importante que o compliance tem que ser vocal não só nesse fortalecimento das boas práticas, trazendo novas opções, mas sim no combate às ofensas e más práticas que envolvam problemas especialmente de gênero. Porque a gente tem, infelizmente, visto aí uma série de situações ainda onde a pressão corporativa é forte, onde o compliance não se sente tão confortável e acaba cedendo e deixando algumas coisas passarem. Então, se for um executivo que fez alguma coisa, acaba sendo aquela pressão para, vamos dar uma conversa com ele e isso se resolve. Se foi um colaborador da operação, é guilhotina, né? A gente sabe, corta a cabeça. Então, os tratamentos, aquele velho ditado que o pau que bate em Chico bate em Francisco, infelizmente ainda não se aplica. E o compliance é um dos principais agentes para que a gente consiga afastar essa desigualdade de tratamentos, tá?
ainda olhando aí um pouco no viés dos empresários, né, pensando que o empresário tem uma função complementar também, além de fazer essa pressão na cobrança por políticas públicas de melhor distribuição tributária, de melhor distribuição da carga tributária, mas também colocar no empresário uma atuação mais efetiva em relação aos processos seletivos, né, de promoção, que sejam processos seletivos de promoção inclusivos, que permitam uma maior... Rogéria levantou a mão porque o meu tempo está acabando, ou você quer comentar, Rogéria? Não, era para avisar isso. Já estou fechando, Rô. Infelizmente, eu tenho essa missão aqui. Já fecho, já. Então, questões de processo seletivo, ferramentas disponíveis para contratação, por exemplo, de jovens aprendizes, que muitas vezes pode ter um programa específico para trazer jovens de periferia, jovens de classes menos favorecidas, e, claro, contribuições efetivas, seja em dinheiro, em tempo, mas muitas vezes em apoio, em fomentação do seu corpo de colaboradores para que eles possam aderir a programas que diminuam as desigualdades, especialmente a desigualdade de gênero e, claro, a desigualdade decorrência da tributação. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Desculpe-me ter me alongado um pouco demais aí na fala, mas espero ter contribuído para o painel. Mais uma vez, muito obrigado. Lu, eu assino embaixo tudo o que você falou. Eu acho que foi uma exposição maravilhosa, acho que muito complementar, porque assim, a gente não... Pois é, bem lembrado, Maria Angélica. A gente não consegue, nós aqui não conseguimos mudar a tributação, mas a gente consegue influenciar dessa maneira, fazendo com que o ESG exista na prática, no dia a dia, e com isso você dá oportunidade. As pessoas não precisam de nada a não ser oportunidade para brilhar. Hoje mesmo eu recebi aqui uma história de um menino que a mãe era costureira e trabalhava para uma empresa, e a empresa pediu para ela fazer uns brindes, na época que a gente dava brinde, né? Hoje em dia você manda um cartão virtual, tá bom demais, nem pode mandar outra coisa, mas ela queria mandar os brindes e eram costurados, e essa costureira ia na empresa dela para fazer os brindes. E aí a mulher um dia apareceu com o filho, que tinha 14 anos, e falou, olha, o meu filho tem 14 anos, e eu queria que ele ficasse aqui, de graça, não precisa pagar. Luciano, fecha os ouvidos, que eu já sei que isso não pode. Mas a empresa era dela, ela topou o risco e pegou o garoto. Ele ficava à tarde lá para ele. Eles moravam numa comunidade que tinha muito traficante, muita gente que ela não queria que o filho convivesse. Falou, com 14 anos eu não consigo mais prender em casa, ele vai querer sair. E aí ele ia toda tarde nessa empresa, e ele era um exímio desenhista. Exímio. Ele ficou lá 4 anos. Quando ele fez 18 anos, olha, até arrepia, ó. Ele prestou um concurso, uma bolsa, não sei o quê, em Florença. Faz 5 anos que o moleque está lá. Hoje tem 23 anos, mora em Florença, foi para uma escola. Olha, gente, eu não. Eu abaixo o pelo. Legal. E o que ele precisava, esse menino? Só de oportunidade. E o ESG, quando vem com os programas de diversidade e inclusão, dá isso para as pessoas, uma oportunidade de elas brilharem e se desabrocharem. Raquel, meu amor, agora chegou a sua vez. Brilhe como sempre, minha querida. Vamos lá. Bom, saudações aí a todas e todos que me antecederam, falas super importantes. E vou, então, começo falando sobre tributação, desigualdade, gênero, raça, fazendo a seguinte lembrança a todas e todos, já que a gente está num ambiente em que estamos discutindo compliance. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional
com a solução política das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu abri a minha fala lendo o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós estamos falando de compliance, nós estamos falando de conformidade com a lei, nós estamos falando de respeito à lei, aos princípios maiores. Não dá para falar de compliance em qualquer tema, em qualquer área, e especialmente em matéria tributária, sem que nós sigamos todas e todos o comando inicial e maior de todos os comandos normativos que existem nesse país, em vigor, porque não está declarada a inconstitucionalidade do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 por uma Assembleia Constituinte que, vinda de um contexto histórico de ditadura, sempre que ditadura existiu, ditadura é verdade, é fato, é história, né? A ditadura existiu, não pode ser negada. Direitos humanos foram ignorados no período de chumbo. A cidadania foi desrespeitada. As liberdades foram desrespeitadas. Isto é fato, especialmente para gerações jovens, que não andaram pelas ruas como eu andei criança, pela mão da minha mãe, em que passávamos por carros de forças armadas, do exército ou da polícia militar, e minha mãe falava, abaixa a cabeça, menina, não olha, não pode olhar. As gerações hoje que têm 15, 20, 25, 30 anos, não andaram segurando nas mãos de seus pais e mães com medo das forças policiais, das forças militares. Mas é preciso resgatar essa memória. E é preciso lembrar que a Constituição promulgada em 88, a chamada Constituição Cidadã, já abre comandando o comando normativo maior. Eu vou ler de novo, antes de avançar na minha fala. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu lhes faço, senhoras e senhores, é: quais governantes, no exercício dos seus mandatos, hoje cumprem o comando introdutório preliminar maior, plenamente vigente, que está posto no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, desde 1988. Com certeza, o senhor que ocupa, neste momento, a cadeira da presidência da República, não lembra do preâmbulo. Aliás, ele talvez não saiba nem que existe a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E fiquem tranquilas e tranquilos, aqueles que me ouvem. Eu não tenho partido. Eu estou fazendo aqui uma análise jurídica fria. Quais são os governantes entre presidente da República, ministros, governadores, secretários de Estado, prefeitos, secretários municipais, que abrem os seus dias em seus gabinetes, cumprindo o comando maior do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil? Se nós conseguirmos achar aí uns 100, já somos felizes. Já somos felizes. E não ousar. Não sabem o básico. Portanto, qual é o objetivo de um sistema tributário inserido dentro de uma Constituição que tem esta estrutura e este comando preliminar?
O sistema tributário não pode apenas e tão somente servir para fins arrecadatórios. Não é esse o objetivo da coisa. O objetivo da coisa é levar para os cofres públicos o montante de dinheiro que seja suficiente e necessário para que nós construamos a República Federativa do Brasil, que foi indicada pela Assembleia Nacional Constituinte, por meio do seu poder constituinte originário. Nem sequer estamos falando de poder constituinte derivado. Em 88, era uma Assembleia Constituinte originária que redigia, concebia uma Constituição. E chega de críticas à Constituição brasileira. Está cheio de gente criticando a Constituição brasileira sem saber o que fala. É muito longa, é muito comprida. A Constituição brasileira é do tamanho histórico e cultural que ela tinha que ter para o nosso país. As constituições são, antes de mais nada, fenômenos culturais, fenômenos históricos, que têm a ver, que têm relação com a história, com as experiências de uma nação, de um país. Nós, em 88, estávamos traumatizados com um Estado ainda mais autoritário do que ele tradicionalmente é na história brasileira. O brasileiro parece que adora o autoritarismo. E o autoritarismo é péssimo, péssimo para o ambiente de negócios também. É péssimo para a cidadania, mas é péssimo para o ambiente de negócios. Citem-me um exemplo de uma nação desenvolvida, com IDH alto, Índice de Desenvolvimento Humano alto, uma economia forte, que está convivendo com autoritarismo, com ditadura. Citem-me uma. Não há. Não há, porque o que combina com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, o que combina com IDH alto, com sociedade rica, equânime, é democracia, mas democracia de qualidade. Democracia que respeita comandos e valores fundamentais. O que está no preâmbulo é um valor fundamental. Agora, não é possível continuarmos caminhando do mesmo jeito. Por quê? Porque estamos mal, não estamos bem. Não temos nada de bom nesse momento. E aqui eu preciso citar uma frase da Simone de Beauvoir para fazer aqui um recorte importante, porque a Simone falava justamente que bastava uma época de crise para que os direitos das mulheres sofressem violências, sofressem atentados. Ela tinha razão e continua tendo. Vejam só nesta crise horrível que o nosso país vive, não é só uma crise pandêmica, não nos iludamos. Meses antes da pandemia, nossa economia já tinha travado. Estamos nos esquecendo disso. Há alguém aqui no chat, nos comentários, que comenta a política do Guedes, ou melhor, a ausência de política do Guedes. Por favor. É disto que se trata. Esse senhor deveria ler o preâmbulo e concretizar políticas que facilitassem e que levassem esse tipo de coisa. Não o faz. Quer tributar dividendos, é outro comentário do chat. Eu sou a favor de tributação de dividendos, desde que acabemos com o PIS e COFINS. Porque uma coisa que ninguém está falando é que aqui estamos querendo tributar dividendos tendo PIS e COFINS incidindo sobre faturamento bruto, que é uma jabuticaba brasileira. Nós não temos tributação de receita operacional bruta em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. Eu não tenho problema nenhum, vamos tributar dividendo. Tira PIS e COFINS e a gente tributa dividendo. Agora, o que não pode é tributar dividendo com PIS e COFINS. E mais, tem que tributar dividendo sim, mas tem que ser de uma forma inteligente e progressiva. Explico. Não pode tributar dividendo de micro e pequena empresa. Por quê? Porque esse pequeno negócio é o pequeno negócio, inclusive, que tem possibilitar de alguma maneira o empreendedorismo para as mulheres, para a população negra.
É o pequeno negócio que emprega 1, 2, 3 pessoas, mas que responde, antes da pandemia, por quase 70% da empregabilidade no Brasil. Qual é a política de proteção à pequena e microempresa? Real. Não há. O que o senhor Guedes está fazendo lá? Senhor ministro, alô, alô, se o senhor quiser, eu posso dar uma lista para o senhor de 10 coisas que o senhor pode fazer que colaborariam enormemente para que o Brasil transpusesse essa pandemia economicamente mais saudável e melhor. Mas aí é que está, né? Lançam-se propostas a esmo, sem nenhum escoro técnico, contextual e de transformação ou de concretização do que está no preâmbulo. Esse é que é o X da questão. Nós mantemos a estrutura de tributação equivocada, e sobre ela não preciso falar, Maria Angélica esgotou esse tema, Juarez esgotou o tema com as questões estatísticas que trouxe. Então, se nós vamos tributar dividendo, como é que teria que ser uma proposta de tributação de dividendo conectada com as desigualdades do Brasil? Quais são as piores desigualdades do Brasil, né? A desigualdade que deriva do machismo, a desigualdade que deriva do racismo e a desigualdade que deriva do patrimonialismo. Nós somos a segunda nação a concentrar mais renda no mundo. Juarez comentou alguns números. Nós estamos em segundo lugar no ranking mundial de concentração de renda. A gente só perde para o Catar. E o relatório seguinte deve ser divulgado agora em dezembro. Eu não sei não se o Brasil não vai passar o Catar na concentração de renda. Vergonha! Eu quero ser país com IDH alto. Eu quero índice de desenvolvimento humano alto. Eu quero classe média grande. Classe pobre pequenininha. Se possível, inexistente. Nesse momento, nós temos 126 milhões de habitantes brasileiros na linha de pobreza. Ou seja, do total da população brasileira, 220 milhões, 126, prestem bem atenção, mais da metade da população brasileira está na linha de pobreza. A quem isto pode ajudar? Quero referir mais uma informação para que todos nós pensemos sobre a importância da questão tributária e que não pode ser dissociada das questões financeiras. Aliás, péssima estratégia, a coisa de 4 décadas, quando os tributaristas começaram, né, alguns tributaristas, num certo purismo científico, a separar direito tributário e direito financeiro. Não pode ser separado. Direito tributário é a primeira etapa de um processo dinâmico que se encerra lá na praia do direito financeiro. Não existe cabimento em tributar, senão para levar dinheiro aos cofres públicos e depois seja gasto para concretizar o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Pelo amor das deusas, qual é a parte das lições de direito que estas pessoas não aprenderam, ou até de economia? Ouçam mais os juristas, mas os juristas contemporâneos, os juristas que estão preocupados com raça, com gênero, juristas de escola, como a doutora Maria Angélica dos Santos, como a doutora Tatiane Piscitelli, como a doutora Rogéria Giremec. São novas vozes, são vozes femininas, não à toa. Não existem coincidências, o que existem são convergências. Nós, mulheres, somos historicamente subrepresentadas. Não estamos no legislativo, não estamos no executivo e não estamos no judiciário. Não estamos sequer no comando, nas cúpulas das grandes empresas e muito menos das grandes instituições. Digam-me, uma grande instituição de porte, uma Confederação Nacional de Indústria, de Comércio, de Transporte, que tenha representatividade feminina. Não tem, não há. E quem é que está disposto a sair do seu lugar de privilégio para colocar uma mulher, e ainda mais uma mulher preta, no seu lugar? Mirem-se no espelho, senhoras e senhores. Quem é que está disposto a abrir mão do seu privilégio?
Ninguém está. Por isso que tem que ter ação afirmativa. Porque o privilégio é muito difícil de você abrir mão. Então tem que ter cota. Tem que ter ação afirmativa. E não é só cota, não, porque cota é um dos tipos de ações afirmativas. Tem vários. Por exemplo, os países nórdicos escolheram como ação afirmativa colocar dentro da grade escolar uma matéria chamada lá, por alguns, né, de economia doméstica, outra de gestão doméstica. O que é? É ensinar meninos e meninas a passar roupa, lavar roupa, fazer comida, porque a divisão de tarefas dentro de casa enseja depois uma divisão equivocada lá fora na vida real. Esta divisão de tarefas equivocada dentro das nossas casas nos leva, a posteriori, a uma divisão de tarefas em que ainda há dificuldade de olhar para mulheres ocupando espaços de comando e decisão ou temas ligados a poder, como é a questão de dinheiro. Na OAB São Paulo, a gente demorou quase 90 anos para ter uma diretora tesoureira por primeira vez conduzindo as finanças. Porque dinheiro e mulheres parece que não combinam. Agora, quais são as funções de um sistema tributário? Levar dinheiro para o Estado? Ok. Com que finalidade? Eu li. Está no preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Está no artigo 5º também. Não existe tributação sem a concretização dos grandes princípios que comandam a nossa vida em sociedade. Isso é compliance em matéria tributária primário. Depois vem o compliance tributário secundário. Mas o compliance primário teria que vir por parte dos governos. Quanto da arrecadação tributária é utilizado para fazer justiça social? Quanto da arrecadação tributária brasileira é utilizado nesse momento para fazer disrupção econômica, social, para tirar 126 milhões de habitantes da pobreza? Agora, você sabe o que é pior? É que desses 126 milhões, tem 63 milhões, mais ou menos, que estão vivendo uma situação dificílima, porque estão num estado de insegurança alimentar. Isto é um termo técnico, insegurança alimentar. O que é a insegurança alimentar para a ONU? É o fato de que uma pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar comida no dia seguinte. Ela não sabe se ela comerá no dia seguinte. Isso é a definição técnica da insegurança alimentar. Nós temos no Brasil hoje aproximadamente 11 milhões de habitantes que recebem até, anotem aí, R$150 por mês. Nós temos mais de 100 pessoas acompanhando esse evento só nessa sala. Quem de vocês consegue se imaginar vivendo com até R$150? Nós temos mais 55 milhões de habitantes vivendo com até R$450 por mês. Quem aqui consegue se imaginar vivendo com até R$450 por mês? Portanto, nós temos aí 66 milhões aproximadamente de pessoas em estado técnico de insegurança alimentar. E, ora, façam-me favor, vem me dizer que a tributação não resolve isto? Oi? Claro que ela sozinha não resolveria. Agora, a tributação correta, com um redesenho de sistema, né? Um sistema que não faça essa tributação sobre consumo quase que per se sustentando o Estado brasileiro, aproximadamente do total de receitas tributárias angariadas pelo Estado brasileiro correntemente, 45% vem de tributação sobre consumo. Sabe quanto que vem da tributação sobre patrimônio? 4,5%. Eu vou repetir. 4,5% da totalidade de receitas tributárias que entram no caixa dos governos vem de tributação sobre patrimônio. É nada.
Enquanto a Europa tributa, por exemplo, herança, o recebimento de herança, a 25%, 30%, 35%, 55%, nós tributamos aqui no Brasil até 8%, 4%, 5%, 6%. Quando é que nós vamos começar a conversar sobre isso? Então, qual é o objetivo da tributação nacional? Concretizar o comando do preâmbulo. Aqui nós estamos sendo estritamente impessoais, suprapartidários e absolutamente comprometidos, inclusive, com o preâmbulo da Constituição. Faz-me rir quem fala em compliance e sequer sabe o que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Não aceito mais qualquer governante de qualquer tipo e espécie que não respeite os comandos. E nós, que de alguma maneira trabalhamos com compliance, somos os primeiros a lembrarmos a todas e todos, inclusive os nossos clientes, e que bom que o ISD veio para ficar. Porque o S é muito importante para o Brasil nessa história do ISD. E sim, o Luciano tocou nisso de raspão, né? De que há entidades que poderiam ser movidas para pressionar. De fato, Luciano. E aí isto me leva à parte final da minha manifestação, que é a seguinte. Capitalismo. Covades. Aonde vai esse capitalismo? Porque é o seguinte, o Escola de Chicago, clássica, o capitalismo de sempre, nós não iremos a lugar nenhum. E só para a gente ter noção do que eu estou falando, eu vou lembrar uma frase do Albert Einstein, que, aliás, todo mundo sabe que tem uma frase do Albert Einstein que eu vivo citando, mas não é essa que eu vou falar agora, mas é uma frase do Albert Einstein sobre o capitalismo, que eu acho muito interessante, que é dessa fase final do Einstein, que o Einstein era mais filósofo do que físico ou matemático. O Einstein falava o seguinte, a anarquia econômica da sociedade capitalista de hoje em dia veja só, hein, décadas atrás, em minha opinião, a verdadeira fonte dos males. Olha que interessante Albert Einstein falando isso. Mas eu vou falar mais uma frase de um economista famosérrimo, que às vezes é mal lido, mal interpretado. Eu vou falar uma frase do John Maynard Keynes, que dizia que o capitalismo é a crença mais estarrecedora de que o mais insignificante dos homens fará a mais insignificante das coisas para o bem de todos. Só que não. Por quê? Porque abrir mão de privilégios é uma coisa muito difícil. Então, a gente não pode partir desse pressuposto, até porque é basicamente impensável que alguém que tenha privilégios vá abrir mão desses privilégios facilmente. Então, nós temos que ter regulação, nós temos que ter políticas de ações afirmativas reais que façam realmente a disrupção e transformem o nosso país num país que é um país famélico, porque 126 milhões de habitantes é mais do que a metade da população contemporânea brasileira, transformar-se num país não famélico, num país com uma grande classe média, porque é disso que se trata quando a gente fala em uma sociedade equânime e que respeite representação, porque, afinal de contas, democracia não é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Então, acontece que o povo brasileiro é, basicamente, um povo majoritariamente feminino e preto. O povo negro é a maioria da população brasileira. Nós somos 56,7%, temos 56,7% de população negra. Cadê a população negra no legislativo brasileiro? Cadê a população negra no executivo brasileiro? Cadê a população negra no judiciário brasileiro? Dos 360 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um é negro hoje. Num estado que tem quase 50% de população negra autodeclarada. Dos 360 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse momento, 30 são mulheres.
das quais 18 egressas do 5º profissional. Ai de nós se não tivesse 5º profissional, né? Porque a gente teria basicamente 10 mulheres no TJ de São Paulo. E assim é pelo resto do país. O TJ de Pernambuco tem 60 desembargadores, uma mulher, 59 homens. E não venham me dizer que o olhar feminino da julgadora é o mesmo do olhar feminino do julgador. Não é. O legislativo brasileiro é totalmente dominado pelos homens brancos. Que democracia é essa? De que democracia falamos? Agora, termino dizendo o seguinte: a mudança começa nas nossas casas. E aí o ponto importante do compliance. É preciso mirar-se no espelho. Quem é sócio ou sócia de empresa de pequeno porte, de médio porte, mais ainda de grande porte, tanto maior o seu tamanho, maiores são as suas responsabilidades, já dizia minha sábia e saudosa mãe. Olhem-se no espelho, diretor, diretora. O que eu estou fazendo dentro da minha casa, dentro da minha empresa, para corrigir isso? Eu corrigi dentro de casa? O que a minha empresa está fazendo no seu entorno para corrigir isso? Ela está indo lá na Fiesp reclamar que a Fiesp precisa pressionar em prol de uma legislação mais estruturada? A Confederação Nacional das Indústrias está fazendo o quê? E a Confederação Nacional do Comércio, dos Transportes? E tantas confederações nacionais? A sociedade civil tem força. A OAB tem papel nisso também. Quando a OAB se omite, ela descumpre o seu papel histórico e o juramento maior da advocacia. Portanto, o que eu queria encerrar era dizendo o seguinte: todo dia de manhã, além de escovar os dentinhos, é preciso olhar no espelho não para ver se o cabelo está bem penteado ou se a gente está bonitinho, mas é olhar-se no espelho para perguntar: o que é que eu farei no dia de hoje para transformar esta nação? Muito obrigada. Muito bem, Raquel. Sempre com muito conhecimento técnico, aliado a uma visão de mundo primorosa. Muito obrigada pela sua fala. Infelizmente, a gente não tem tempo para as perguntas, porque já estamos com 11 horas, essas 2 horas voaram, eu não senti o tempo passar. Eu acho que foram abordagens muito, muito importantes e todas elas complementares, não teve nenhum tipo de dissidência aqui, pelo contrário, falamos todos a mesma língua, cada um com a sua vertente, e agradeço demais a todos. Esse congresso começou com chave de ouro e vai fechar com chave de ouro e vai continuar sempre com palestrantes brilhantes. Convido a todos para continuarem assistindo. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Sempre, desde o começo, estivemos com os números acima de 100. Já começou bem animado e vejam que estamos falando das 9 às 11 da manhã, né? Um horário complicado. Vamos ter hoje à noite também. E amanhã a gente continua. Agradeço demais a todos e declaro, então, encerrados os trabalhos dessa manhã, agradecendo a todos que nos ouviram, agradecendo ao pessoal maravilhoso da OAB que nos dá tanta assistência e segurança tecnológica, que no meu caso eu sou totalmente dependente. Agradeço demais pela colaboração, pelo capricho em todas as artes, agradeço a todos os palestrantes que estiveram aqui dividindo um pouco da sua sabedoria conosco e declaro encerrada, então, essa abertura do nosso congresso.